e depois os amigos. Nós temos 1% dos pais quando estão na adolescência. E se os amigos veem a internet, será que essa informação que chega, ele está preparado? Será que ela realmente não é precoce? De maneira adequada? Exato, entende? E aqui eu não estou falando só nos campos de sexualidade. Entendi. Entende? Eu estou falando em todas as áreas mesmo. Não, e aqui é importante, então, chamar a atenção para a leitura. Porque estamos falando de conselhos dos santos. Um dos grandes conselhos deles é que se meditem as Sagradas Escrituras. Porque o papel das Sagradas Escrituras, o fim das Sagradas Escrituras, é a restauração do homem. Né? Ou seja, o homem se restaura. Santo Agostinho, quando interpreta a parábola do bom samaritano, as duas moedas, né? Ele interpreta aquelas duas moedas que ele dá na estalagem, que é a igreja, segundo Santo Agostinho. Quais são as duas moedas? A Eucaristia, o Papa, Nossa Senhora? Não. Antigo e Novo Testamento. Legal. Que o homem receba as Sagradas Escrituras. Ela tem uma grande importância. Bacana. Professor, a gente já falou sobre muitos santos. A gente não tem muito tempo ainda para entrar nos detalhes dos próximos santos que a gente queria citar. Mas vamos citar pelo menos outras referências que as pessoas podem depois buscar o material desses santos e aprofundar cada vez mais nesses conselhos que os santos podem dar para a educação. Bom, eu aqui, viram que eu fiz um popurrí, né? Falei também de Santo Agostinho, né? De alguns episódios, mas eu também gostaria de chamar a atenção para Santa Teresa d'Ávila. No livro da vida de Santa Teresa, tem um aspecto que muitas pessoas vão se identificar, porque vai parecer muito humano, né? Na história dela, ela percebe e escreve isso depois, que ela estava se desencaminhando, né? Eu já trabalhei um pouco aqui no programa essa ideia, mas eu quero chamar a atenção por ser uma grande santa e às vezes a gente nem imaginar o que aconteceu na juventude dela, né? O pai encontrou como medida da época colocá-la no internato, né? Foi a medida que ele encontrou, e aqui eu não estou questionando essa questão. Mas o que acontece? Ela observa depois que ela estava se desencaminhando, né? Os modelos de virtudes das chamadas boas amizades, né? Eu sempre chamo atenção para a questão das amizades, porque um casamento bem estruturado começa com uma boa amizade, né? E as amizades têm grande importância. Então, eu chamo a atenção isso em Santa Teresa d'Ávila pela influência das más amizades que tiveram na vida dela. O pai interveio da maneira que ele achou que era correta e teve um grande efeito. É difícil a gente falar sobre educação, envolver vida dos santos, educação católica, sem pensar em Dom Bosco também, que foi grande nesse sentido, né? Sim, não. Dom Bosco fez o oratório, né? O chamado oratório Dom Bosco está com os jovens, né? E, inclusive, ele, com São Domingos Sávio, existem muitos santos salesianos, mas é muito conhecido porque na criança São Domingos Sávio. E nos chama a atenção muitas questões que Dom Bosco leva na sua vida. E como eu falava de um esqueleto, né? Ou seja, que há conselhos gerais, né? Dom Bosco vai mostrar como o jovem pode ser preservado de tantos males da humanidade, em qualquer época. O que ele chama a atenção? A caridade. Nós, quando educamos os nossos filhos para a caridade, seja ela das mais variadas formas, nós estamos preservando ele, porque, de modo geral, qual é o centro de gravidade de um jovem? Ele mesmo. Então, você precisa deslocar o centro de gravidade dele para o outro. E aí, ele pensando menos dele, os problemas que ele pensa ter são solucionados, inclusive problemas de pureza. Os santos mostram isso, ou seja, quando uma criança tem problema de pureza, né, como é que ele cura isso? Cuidando dos outros. Então, entre tantas coisas, pouco é salientado esse aspecto que Dom Bosco mostra para os seus jovens, fazer o bem para os demais. Bom, o material de Dom Bosco certamente é fácil a gente encontrar, um grande santo, está vastíssimo aí, a literatura sobre ele a gente encontra facilmente. Bom, Dom Bosco é um outro desse grande, agora não é o único, são tantos santos que a gente poderia comentar, escolhemos alguns de acordo com o nosso tempo. Nosso programa já está indo para o final, mas eu achei interessante a pergunta da nossa telespectadora Marinalda Oliveira Silva, ela era daqui de Campinas, aqui pertinho. Ok, lindo, interessante, bacana, mas na prática, como esses santos ajudam? Perfeito. Obrigado pela pergunta. Você está me permitindo falar de algo que eu gostaria de justamente ir encerrando na minha participação aqui. Então, muito bem, são conselhos gerais, né? Como eu faço em casa? Então, o que eles nos mostram para que a gente possa colocar em casa
para realmente levar os nossos filhos a chegar àquilo que é o maior bem dele, que é a santificação? Bom, em primeiro lugar, como nós somos educadores da fé dos nossos filhos, será que a gente só envia ele para a catequese? Ou nós estamos fazendo com que os nossos filhos aprendam a fé no lar? Eu não conheço as Sagradas Escrituras, como eu vou ensiná-las? Então, os pais leiam a Bíblia, a palavra de Deus, para poder ensinar. Eu vou dar um exemplo aqui. Você conta a história de José do Egito, você está ensinando a divina providência, a tessitura que Deus faz na nossa vida, a pedagogia divina, né, que permite que um homem seja espancado, vendido para o Egito, como José do Egito, e anos depois, né, quem vai salvar o povo é ele. Né? E você vê a divina providência. Na nossa vida é a mesma coisa. Quantas vezes a gente não entende aquele momento que a gente está sofrendo, que a gente quer sair dele, e depois a gente vê como teve uma importância. Eu tive um pai falecido, né? E como toda pessoa vê, uma pessoa quando está doente, sofrendo, né? Você aprende demais nos sofrimentos, na doença. Não que elas sejam boas, mas elas podem nos ajudar, né? Podem nos ajudar muitíssimo. Santo Inácio de Loyola se converteu por causa de uma doença. Então, implementar oração em casa, o tempo com os filhos, né? A leitura à noite, formar o imaginário do nosso filho, Eric. Como é rico um pai e uma mãe, não digo só a mãe, mas o pai também, que senta e que conta a história. Mas onde eu vou encontrar esse livro? Escreva um e-mail que eu posso te dar uma vasta orientação de bibliografia de como realmente trabalhar com as crianças. Legal, bacana, professor. Olha, é muito interessante esse assunto. Eu espero que em outras oportunidades a gente volte a conversar sobre isso aqui no programa. Vamos encerrar o programa com aquela frase de São Paulo que nós destacamos. A gente tem até a passagem bíblica que a gente deve destacar aí no GC, porque São Paulo é outro grande em relação à educação, né? Maior. O maior? O maior, para mim o maior, né? 1 Timóteo, capítulo 2, né? Capítulo 2, versículo 15. Salvar-se-á pela educação dos filhos, se permanecerem na fé, na caridade e na santidade com castidade. São Paulo é realmente um marco. Vamos repetir, vamos ler de novo, que dá tempo? Salvar-se-á pela educação dos filhos. Pais, prestem atenção. Ele está falando de nós vamos nos salvar, nós vamos alcançar a eternidade pela educação dos nossos filhos. Se permanecerem na fé, uma condição, na caridade, na santidade, com castidade. Aqui é um lema. São Paulo, ele redefine a humanidade. São Paulo é o apóstolo, né? O grande apóstolo, não diminui os demais, mas a igreja mesmo trata São Paulo assim, né? Então, aqui valeria a pena fazer um exame de consciência, cada um de nós, de observar isso aqui. Há toda uma interpretação, né, de grandes santos, São João Crisóstomo também, Santo Agostinho, sobre esse texto. Mas, de modo geral, às vezes a gente pensa na fé naquela catequese que nós tivemos na igreja, né? E sendo que a fé, nós devemos alimentá-la todos os dias e de muitos meios. E especialmente, eu gostaria da minha presença aqui, chamar a atenção para uma coisa. Pais, sejamos educadores dos nossos filhos na vida de oração. Porque o homem foi feito para estar com Deus, para viver com Deus aqui e na eternidade. E a oração não é pouca coisa, ela é tudo. Santo Antão abandona a vida dele para a oração. Bacana, professor. Olha, muitíssimo obrigado pela sua presença. Eu queria só pedir, então, produção, coloca de novo o contato aí do professor Felipe Neri. Um monte de gente ainda continua pedindo aqui para a gente. O professor Felipe disse que indica alguns textos, sugestões de livros, outras dúvidas também que você quiser tirar direto com ele, já que ele colocou à disposição, está aí, então, os contatos dele por e-mail e também pelo Facebook, onde você pode encontrá-lo. Além disso, além de pedir esse material que ele vai enviar para você, esse contato também serve para você, de repente, quiser levar ele para a sua cidade, para uma palestra, para um ensinamento. É muito bacana, muito profundo o trabalho aqui do professor. Mais uma vez, muito obrigado mesmo pela sua presença. Foi muito legal conversar esse papo interessantíssimo com o senhor. Eric, muito obrigado. Eu queria mandar um beijo aos meus filhos, à minha esposa, aos amigos todos, aos sacerdotes que me escreveram também. Então, realmente foi muito agradecido por esse momento. Legal. Então, em outra oportunidade, a gente continua essa conversa e outros assuntos, quem sabe com o professor Felipe de volta aqui conosco. Lembrando, acesse o site rs21.com.br, lá estarão disponíveis os programas Eclésias, que a gente fez nos últimos tempos, e esse em breve estará disponível lá também. Então, novo horário, semana que vem a gente continua a nossa conversa, o programa Eclésia, então, terça-feira, 8 horas da noite, espalhe essa notícia, a gente continua essa conversa na semana que vem, e se encontra também, então, terça-feira, a partir das 8 da noite, tá certo? Boa semana, tchau, tchau, e até lá.